Vamos lá, mais um DCcast aqui na área. Eu tô com uma turma aqui que eu peguei de surpresa, que aqui a gente gosta de Oi. surpresa. A pessoa chega despreparada, senta aqui na mesa, vamos fazer reunião, é na mesa aqui, conversando, batendo papo e aprendendo. Vai ter uma prosa boa, né? Vai, então estamos aqui para aprender com a turma aqui toda aqui. Tenho aqui do meu lado Edu, o Luciano aqui também na ponta aqui, esquerda minha aqui, da direita, Cláudia, para a gente falar um pouquinho sobre, até anotei aqui, mercado, conectividade, que a gente vai falar aqui, vamos falar de empreendedorismo, a parte de veia de vendas, comercial, né? E um pouquinho dessa parte de operações aqui, que essa turma toda aqui tem muito a ensinar para a gente. E só para dar um spoilerzinho aqui da DCcast, hoje a gente busca muito trazer conteúdo que seja relevante, que possa ajudar alguém aqui, com certeza, com as experiências nossas aqui, alguém vai ser beneficiado com o nosso conteúdo. Então, é trazer gente relevante, que traz conteúdo relevante, com as suas experiências próprias aí. A gente, tem só celebridade que tem experiência? Não, a gente já conversa com muita gente aqui que, às vezes, tem muito mais experiência para compartilhar do que muita gente famosa aí, que a gente está vamos dizer assim, na base mesmo, né, no rala. E aí eu quero saber um pouquinho da história de vocês para a gente poder começar aqui a debater esses temas aqui bem legais aqui. Vamos nessa. Então, vamos lá, primeiras damas, né? Claro, sempre. Tá bom, posso começar. Eu comecei na vida, né, de trabalho, eu comecei como professora. Que legal. E que me ajudou muito a questão de perder timidez. E aí, a partir disso, eu fiz uma faculdade de contabilidade e tive a oportunidade de entrar numa grande empresa de telecom. E isso me abriu, assim, um mundo que eu nem imaginava na época. A gente está falando de 1998. Mas espera aí, deixa eu começar aqui essa história bem curiosa. Você chegou a atuar como professora mesmo? Foram 5 anos dando aula para criança. Para criança? Para criança. Mas aí, quando que apareceu essa oportunidade? Um dia você tava... acordou e falou assim, não quero mais criança, não aguento mais barulho. Como todos os meus empregos na vida, sempre foi indicação. Então, uma amiga da minha irmã me abriu uma porta. Eu fazia estágio, Banco do Brasil, nos Correios eu já fiz estágio. E aí apareceu a oportunidade de trabalhar numa empresa de telecom. Mas qual setor, especificamente? Administrativo. Eu comecei como auxiliar administrativo, em 98. E aí foram surgindo oportunidades, eu nem me imaginava com uma veia comercial. Surgindo oportunidades, o gerente na época me promoveu, e aí eu comecei a fazer rotas em empresas do norte do Goiás. Eu não trabalhava em Brasília, eu não sabia nem dirigir. Você é daqui de Brasília, não? Eu sou daqui de Brasília. Eu não sabia nem dirigir. Aí fui aprender a dirigir nesse nortão aí do Goiás, subindo até lá Porangatu, que é a última cidade, né, da Belém, Brasília. E aí comecei a entender o que era o mundo comercial em telecom. Numa empresa que muita gente não conhecia com profundidade na época, então a gente começou a divulgar o nome dessa empresa. E aí eu me apaixonei pela área comercial. Mas, Cláudia, deixa eu entender assim, administrativo e comercial, acho que são dois mundos muito diferentes, né? Foi alguém que entendeu que você tinha um perfil, ou você falou assim, não, eu tenho? Ou a pessoa apostou em você? Eu nunca me imaginei na área comercial. Eu era um auxiliar administrativo que dava suporte a esses supervisores comerciais. E por que a pessoa entendeu que você poderia ser um comercial? Você sabe? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que ele era meio maluco. Mas não foi um feedback? Não, você fala bem, você comunica bem com o pessoal, foi alguma coisa nesse sentido? Não, na época eu não falava como hoje. Eu sempre tive muita garra. Eu acho que ele enxergou essa possibilidade. E ele precisava de alguém de confiança, porque quando você tem funcionários trabalhando à distância, essa relação de confiança ela é fundamental. Você pede para ele fazer uma rota. E aí a gente está falando que é uma gestão à distância. E você gerir pessoas à distância é muito essa relação de confiança. Na época eu não tinha celular. Então, eu saía daqui... Não tinha GPS para saber onde a pessoa... Não tinha, eu saía daqui com aquele... Como é que era o nome daquele negócio? Do mapa, né? Era um livrão mesmo, que você abria o mapa do Goiás. Guia 4 rodas. Guia 4 rodas, isso mesmo. Então, eu anotava... Rapaz, tá entregando a idade. A idade. Aqui é velho. Então, eu marcava no guia 4 rodas, né? Quais as rotas que eu ia fazer. Então, era uma relação de confiança. Eu acho que ele pensou nisso. Ele não sabia que eu não sabia dirigir. Eu tinha carteira, né? Foi com o carro da empresa? Foi. Eu recebi tinha seguro, né? Tinha seguro. Eu capotei 2 vezes em meio a essas viagens aí. Tem muita história. Mas eu acho que ele enxergou quem era a Posso Cláudia dirigir quando eu estiver com você?
Hoje eu dirijo muito bem. A experiência é o tempo, né? E aí eu acho que ele enxergou, antes de mim, o meu potencial. Então, ter um líder que olha para você, eu falo muito com a Lu isso. Verdade. Às vezes eu acredito mais nela do que ela mesma. Quando ela vê, Tá fazendo. tá fazendo de forma brilhante. Então, quando a gente fala que é mais novo e tem uma pessoa com bagagem olhando pra gente, faz total diferença na nossa não precisa carreira. falar a idade, mas qual que é a diferença de idade? São poucos anos. Não são tão poucos, eu acho. 10. Não, Você tem 40. Isso, vamos uma briga aí, cara. não, Vamos uma não. briga, você viu, né? Não, Não 3 tem anos. briga. Não, mas eu não tenho problema em falar a idade, não. Eu 3 faço 48 esse ano. Vou fazer 45. Mas é legal isso. Eu fiz um podcast recente com o pessoal e uma vez um colaborador meu que trabalhou aqui com a gente, eu lembro que ele falou uma coisa que eu não acredito mais hoje, que a gente muda a opinião. Mas hoje, se você parar para pensar, até porque eu tenho uma pessoa que faz conselho comigo hoje, né, a me ajuda sendo meu conselheiro aqui da empresa, que é dono de uma grande empresa, ele é mais novo do que eu. Ele é 3 anos mais novo do que eu, acho que é a mesma idade. Aquele jargão, a idade é só um número? Cara, é Válido. isso. Mas o que vale é a experiência. A bagagem. Assim. A bagagem, obviamente que se você tem o mesmo ritmo de trabalho, de vida, aí é o tempo, aí não tem como, né? Sim. 10 anos, quem faz a mesma coisa e quem fez 20, quem tem 20 tem mais experiência. Mas hoje a experiência, se você tem, sei lá, 10 anos a mais, só que você vivenciou a experiência mais intensa... Qual é a bagagem de vida da pessoa? Mas não tem tem também jeito, aí não é tempo, aí é experiência. Tem uma coisa que mãe tem, que uma pessoa cuidadora tem, que é saber observar. E um líder nato olha para você visualizando coisas lá na frente. Quem que você vai colocar para fazer aquele trabalho, aquela função? Então, esse é muito o papel do líder. Sim, legal. De enxergar em você coisas que você ainda nem imaginava que era capaz. E esse líder, eu falo até hoje, ele era líder e chefe, né? Então, ele foi o chefe mais difícil que eu já tive na vida. Eu chorava muito, mas foi o que mais me ensinou. E aí ele enxergou essa Cláudia com perfil comercial, que eu não sabia que existia. Isso foi em 2001, no máximo. Acho que foi 2001. E desde então, eu nunca mais saí da área comercial. Eu entrei, fiz agora uma pós no marketing, que eu acho que agrega muito na questão comercial. Mas esse tino comercial começou dando aula. E aí migrou. Então, a vida vai trazendo surpresas boas, né? Legal. Mas quando foi que você falou assim, agora eu sou comercial? Teve um período assim, depois de um ano, você ainda se duvidou assim, cara? Eu duvidei de mim, porque o administrativo, ele é muito auditor. E o comercial, se você se põe nessa posição de auditor, principalmente quando você faz parcerias para vendas, né? Eu já fiz venda a consumidor final, mas não foi o meu escopo todo. Então, quando você faz parcerias de vendas e você se sente auditor, você só cobra, essa parceria morre rápido. E quando você entende que você é um facilitador, que você vai ser um direcionador, e quando a gente faz parcerias de grandes empresas com pequenas, você tem que mostrar o que é a regra e como cumprir a regra. E aí começa a fazer a diferença. E você dá o caminho para a pessoa. Você não é mais auditor, mais cobrador. Então, essa virada de chave, que eu não era uma simples auditora e uma cobradora, e sim uma parceira de negócios, foi aí que deu a virada de chave. Aí você entendeu, agora eu sou do comercial. E como é bom ser do comercial? Bom, né? É bom. Estralou a chave? Legal. Lu, pode chamar de Lu? Você? Fica à vontade. Lu, conta você aí. Você chegou, né, supervisora de vendas aí, como que é essa experiência? Então, assim como a Cláudia, eu não caí de paraquedas, nem, né, enfim, eu sou bacharel em turismo, tecnólogo em gestão de RH, tem muita coisa a ver, mas assim, uma coisa bem humana. Mas pode fazer uma pergunta, bacharel de turismo trabalha em que setor? Desculpa. Não é guia turístico, tá? Assim, isso aí é ofensa. Tem várias. Ofensa. Só de imaginar. Você fala um bacharel em turismo, que ele é guia turístico, por isso que é bom pra gente explicar pro pessoal, porque eu não sei o que faz um bacharel. Tem vários nichos. Você pode trabalhar em companhia aérea, você pode, por exemplo, eu fiz estágio no Parque Nacional de Brasília. Como guia? Fazia lá? Então, não como guia. Mais ou menos como guia. Ficava ali vigiando os macaquinhos pra galera não dar comida. Então, assim, pode mexer com eventos. Tem várias vertentes, assim, relacionadas à área de turismo. Contrata os guias, pronto.
Contrata os guias. Então, assim, sou bacharel em turismo. Caí meio que de paraquedas Então, nessa mas aí do graduação. turismo, quando você fala, você pode fazer um estudo daquilo, por exemplo, de um local, ou de uma cidade, ou de Sim. um parque, para você É vender, mais ou sei menos lá, isso. A minha monografia, por divulgar. exemplo, foi sobre uma RPPN, uma Reserva de Patrimônio Natural, que é localizada em Pirinópolis. Então, assim, é mais para falar sobre o patrimônio, que é a natureza em si, os rios, enfim. Tem uma série de vertentes na área do turismo que podem ser relacionadas a essa graduação. Legal. E aí, assim, não caí muito de paraquedas na área comercial. Eu comecei lá em 96, né? Não foi em 98. Lá em 96, como funcionária do McDonald's. Né? Você sabe a história do McDonald's? Que o pessoal conta, né? Aí tem uma pessoa que conseguiu trabalho no McDonald's. Aí chegou lá para a família, né? Pai, conseguiu trabalho no McDonald's. Multinacional. Aí passou a primeira semana. Pai, eu tô na McDonald's. Aí passou um mês. Pai, eu saí da McDonald's! Então, assim... É porque é puxado, ó, não tô falando, né? Mas eu sei que é um trabalho é a bem... realidade, Foi a minha né? primeira experiência profissional de carteira assinada, eu tinha 16 anos. E assim, não vou mentir, eu amava. Eu estudava mais para McDonald's do que para escola. Não é mesmo? Era. E assim, eu fiquei de atendente só 8 meses. Depois eu já virei treinadora, com 8 meses de treinadora, eu virei gerente de produção. Não, e lá com o processo deve ser fenomenal, né? Assim, É incrível, tem um padrão que eu fui pra China, é a mesma coisa. Até o gosto é o mesmo, não tem mais pimenta, né? Por causa da questão do sabor lá, mas é o mesmo processo. É uma mega experiência, de verdade mesmo. Assim, eu fiquei 8 anos. Eu só saí porque eu comecei a fazer faculdade, na época o salário não dava para pagar e tive que arrumar outro emprego. Mas sempre área comercial. Vim de McDonald's, depois fui vender carro num grande grupo em Brasília, depois fui para um grande banco, fiquei 7 anos num banco e depois entrei na área de telecom há 16 anos atrás. E aí... a gente vai, né, pincelar um pouquinho, trabalhar esse mundo telecom daqui a pouco, né? Esse mercado de conectividade, como que tá, que isso que é um dos temas aqui do DCcast hoje, para quem está nesse mundo aí. Mas antes, deixa o Edu se apresentar aí. Vamos. Falar um pouquinho dessas operações aí, como que funciona. Operação em bolsas, não, né? Que isso. Cara, diferente de todo mundo aqui, eu acho que eu não comecei aí com marketing, não foi turismo. O meu já caiu direto nesse mundo de telecom. Então, eu comecei em telecom ali meados de 2003, com um projeto aqui em Brasília, que foi bem bacana. Foi quando abriram o primeiro curso de tecnólogo, que era aquele movimento entre você ser o técnico, o tecnólogo e o engenheiro. Então, criou uma faixa ali naquele intermediário. E nessa época, o telecom não estava nem tão aquecido. O tecnólogo nem telecom ali, né? Na parte de telecom. Tinha um curso específico. Legal. E aí eles até se dividiam naquela época entre redes móveis e redes fixas. Então, não sei se chegaram a ver isso daí. Então, o pessoal tinha muito essa pegada ainda de iniciozinho de telecom, aquela migração de antena para fibra, esse mercado vindo. Então, eu caí nesse momento aí. Então, nesse momento foi quando eu entrei. E aí, passei meu primeiro passo, né, vamos falar assim, foi exatamente numa empresa de TV a cabo também. Então, onde eu te em conheci? Brasília. Eu e a Cláudia nos conhecemos lá, trabalhamos juntos também nessa empresa de telecom. Outra empresa, não nessa. Estamos numa jornada junto há um tempo, então foi exatamente. Às vezes o pessoal, vida. só para dar um spoiler, que o pessoal às vezes assim, mas que empresa, assim, a gente não está expondo a empresa porque a gente está batendo um papo mais formal sobre a vida e tal, não pode colocar, porque a gente optou aqui, até para o nosso ouvinte aqui do DCcast, né, não expor nenhuma empresa, porque precisa de algumas autorizações, e a gente acredita que o papo vai ser bom para experiência de vida, experiência de trabalho e outras coisas mais. Isso aí. E aí, assim, desde então, nesse mercado de telecom, ajudando pessoas, desenvolvendo pessoas, comecei lá na ponta como técnico de campo também, então, assim, as primeiras experiências também, como muitos aí devem estar escutando a gente aqui também, batendo escada em campo, fazendo esse rojão, garantindo que as pessoas estejam conectadas. Você chegou a pegar parte de fibra mesmo? Mexendo com fibra? Cheguei a subir, bati a escada. Aquele famoso escadinha aqui no ombro, as primeiras fibras de Brasília. Começamos a fazer um trabalho legal. E nesse trabalho aí, foi bem bacana porque a gente conhece várias pessoas. E eu acho que o grande ponto é o quanto que a gente começa a se relacionar e, como a Claudinha citou muito bem, né, começar a influenciar na vida dessas pessoas. Então, ali, meados ali de 2007, mais ou menos, a gente tinha aproximadamente umas 80 pessoas atreladas a esse tipo de atividade, fazendo serviços aí por Brasília inteira, junto conosco. Edu, como você mudou, assim, essa transição, querendo ou não, você, por exemplo, como você falou, bateu escada. Isso aí. Né? Então, ou seja, campo total, tá ali em cima do poste, ali fazendo.
como você conseguiu sair ali né? Porque vamos pela uma Também precisou de experiência alguém sua. Como olhar que pra foi ele. isso? Porque Perfeito. senão né, se você não tiver uma estratégia, você vai bater escada a vida inteira, se ninguém te vê, né? Porque talvez, né, desculpa, mas acaba que é um setor que as pessoas não valorizam. Não é na questão de valorização, porque se não tiver aquela pessoa lá para Tem muito poder. mais gente batendo escada do que vaga de líder. Justamente. Né? Mas como que faz essa transição da pessoa que está ali na base, que é tão importante, porque o processo funciona ali na base, para poder chegar numa parte de liderança? Onde você foi E conseguir não é clichê, tá bom? Acho que o ponto aqui não é clichê, a questão não é querer fazer bonito, acho que o ponto em questão é sempre o poder ajudar. Eu acho que assim, quando a pessoa tá em campo, ela acha ali sozinho, tô batendo escada, tô sozinho, ninguém tá me vendo. Não, existe várias pessoas que você pode estar influenciando ali. E pelo fato de influenciar essas pessoas, você começa a ser visto como alguém que facilita. Legal. E isso é uma ponte para você sair de bater escada, fazer um atendimento único para você começar a ajudar outras pessoas contigo. E foi exatamente nisso. Alguém viu isso daí. Então, um grande colega em Brasília que viu essa oportunidade, a gente bateu um papo e aí surgiu essa oportunidade de poder liderar essas pessoas. E aí, imagina, tinha 20 anos na época. Nossa, bem novinho. 80 pessoas. Caramba, desafio, hein? E como é que as pessoas olhavam para esse menino de 20 anos, que há uns dias atrás estava batendo escada comigo e agora tá Também me ajudando coordenava. a colocar isso daí no Como dia a foi dia. Vai ter gente para apoiar e vai ter gente para puxar tapete. Vai. Ih, foi Moleque, muito. moleque, você não. Pensa. Por que ele e não eu, né? Pensa a dificuldade na época, cara. Mas foi bem gostoso. Foi um desafio bacana. Acho que a gente conheceu várias pessoas. E isso é legal, porque o mercado de telecom é muito grande. Então, essas pessoas lá desses 20 anos, lá no comecinho, hoje a gente se encontra, cada um num lugar de mercado, e a gente vai batendo esse papo, que é bem legal. Vamos se conhecendo, trocando várias experiências. E o bom, né? Porque assim, você vê o tanto de gente que está ainda no mercado de telecom, quanto que isso é vivo, quanto que isso ainda, cara, tem um caminho gigantesco aí pela frente. Tanto que é importante, né? Porque hoje o mundo ele movimenta em cima do telecom, gente. Não adianta. Isso daqui é telecom que a gente está fazendo. Para chegar na casa da pessoa que está assistindo esse podcast, de toda essa infra dessas pessoas, desse processo, desses estudos, desses técnicos, desses engenheiros, de tudo isso, softwares para poder chegar. E esse é tudo telecom, né? Isso. Acho que talvez telecom, se brincar, acho que tem a ciência, claro, tem a medicina, tem vários setores. Mas hoje o que move o mundo de verdade, assim, que as pessoas estão mais inseridas no dia a dia, é telecom. Se chegar esse sinal que está no meu celular aqui, é telecom que chegou. É a palavra que o nosso amigo aí gosta de usar, o Edu, conectividade. A gente tem que lembrar, na época da pandemia aí, quando o telecom foi segurou, essencial. Foi, total, né? À toa que não tirou. A gente vamos falar como empresa Digital Connect, não pôde fechar. E os nossos parceiros, clientes, que são provedores, de primeira necessidade. Não tinha como. Imagina todas essas pessoas estraga a internet sem conectividade, para estar com família dentro, com criança, com tudo. Olha o tanto de gente que estaria hoje com depressão, com, sei lá, suicídio, né? Porque a gente acabou vivendo num mundo de liberdade, você se priva para ficar meses dentro de casa. Grande parte da população é um quadradinho. Se não tem um quadradinho e a TV ali para a pessoa utilizar, o computador, que é outro quadradinho, para a pessoa viajar, né? Sair de dentro de casa. Não, e você falar com aquelas pessoas que você gosta, né? A gente fez aniversário de vídeo, virtual. Casamentos virtuais aconteceram. Imagina, deve ter tido muita... Trabalhamos muitos anos home office também, né? Vocês estavam inseridos, não pararam também em nenhum momento, apesar que estava... Em nenhum momento a gente parou. Sim, estava trabalhando home office provavelmente, mas estava trabalhando. Não teve uma como parte parar. de nós a gente trabalhou muito. E outra parte encarando aí os desafios na rua, né? Sim, com certeza, porque não parou a turma toda, né? E são guerreiros, né? Acho que o mais importante é isso. Foram pessoas que seguraram muito o rojão aí. Imagina, na casa, né? E visitar a casa, se expondo. A gente fala muito dos médicos, né? E claro que eles fizeram um papel importantíssimo na pandemia. Cara, mas era uma coisa que você falou que eu nunca pensei. Olha o desafio que essa galera de campo sofreu, cara, de expor a vida deles para poder... nos mercados, né? Várias profissões não tiveram oportunidade de fazer home office. Sim, também, mercado. Que prestavam mercado. Então, o nosso Brasilzão aí adentro, né? Muita gente não sabe nem o que foi home office na pandemia. Sim. Verdade. E parabéns para todos aqueles que estavam na frente para poder se arriscar, porque né? não sabiam o que poderiam, né, acontecer, mas que estavam ali no supermercado, estavam ali atendendo na parte de telecom, né? Atendendo, obviamente, nos hospitais. Que é uma forma analógica de conectar, né? Sim, verdade.
E aí a gente pegando para esse lado, eu queria saber de vocês o seguinte, como que está o mercado, né, de conectividade? Acho que ele se expandiu de forma gigantesca na pandemia. Assim, eu acho que a gente cresceu, eu falo pela nossa empresa, a gente cresceu, sei lá, em 2 anos, que foi, acho que 2019 começou ali a mudança já, porque transformou a parte muito de fibra, né, o pessoal precisando mais de velocidade, aí a fibra ótica entrega, então a gente atende provedores menores, então acaba que eles ficou rentável esse mercado para os provedores menores, e aí veio 2020, parou tudo, 2020 e 2021 parou tudo. Eu falo que a gente cresceu mais em 3 anos, vou colocar, do que a gente tem 18 do que os 15 anos, né, que você passaram. Então a gente cresceu em 3 anos, o que a gente não cresceu em 15. Obviamente que a gente tinha uma base, estava organizado, preparado, fornecedores, não é por acaso. Acordei e deu tudo certo. Existia, você tem que estar preparado para o momento, né? E esse momento aconteceu, o boom aconteceu, as empresas, né, cresceram bastante, mas também chega a hora que, né, é como um ciclo tudo na vida, né, pegamos a onda, surfamos a onda, mas uma hora dá uma estagnada. Como que está hoje o mercado de conectividade? Né, vocês estão inseridos ali diretamente nessa ponta aí. De que forma que o mercado está virando, que vocês avaliam, né, as oportunidades de trabalho, porque hoje a gente já vê eu falo pela gente, né, uma retração, ou seja, o mercado ele estabilizou, então ele não, ele está meio que troca de rouba um monte, né? Isso daí. O jogo agora é quem faz o melhor serviço. Vou entrar na região nova, cara, já tem gente lá, não adianta, já tem fibra passada, já tem cliente atendido. Eu viajei né, a gente está com operação no Pará e a gente vislumbrou, que eu fui lá, peguei carro e tal, em Ribeirinho, você fala assim, não acredito, fibra ótica, sim, no meio, a pessoa mora no Rio mesmo, com a casinha e tem fibra ótica lá. Olha, e o empreendedor teve coragem de, nesse Ribeirinho, e montar sua empresa lá com muita coragem, mais do que sabedoria, né? É justamente impressionante, assim, o negócio, cara, não tem lógica. Não, a gente passa fibra ótica, não tem lógica. E passa no meio das árvores muito, lá. Né? Avançou muito. Então, tá tudo fibrado, grande parte, né? Só que eu acho que o jogo que a gente observa é o jogo da qualidade agora. Ou seja, não dá para ficar meio termo. Então, mas como que está esse mercado aí, além desse... Eu vou te dar o meu olhar do empreendedor. Para o empreendedor, é igual qualquer profissão. Se ele consegue se destacar, fazer um bom atendimento, a gente não está falando só qualidade de fornecimento de serviço, mas também de encantar o cliente, né? Ter uma central de atendimento boa, conseguir atender a demanda que o cliente pede, mesmo que seja para dizer ou não, mas dar esse sim ou não de forma rápida. Então, quando a gente olha um empreendedor, muita gente pergunta, ainda tem espaço para ter médico? Ainda tem espaço para ter advogado? Ainda tem espaço para ser influencer, né? Que está bem na moda, produtor de conteúdo? Tem espaço para qualquer profissão, desde que você traga algo que agregue. Então, neste mundo de conectividade, nesse mundo de tecnologia, não basta querer trazer apenas tecnologia. Tem que se pensar, como que eu vou fornecer serviço? Com qualidade, ok. Sim. Mas dentro de qualidade, o que eu coloco de diferencial? Então, para o pessoal que está ouvindo, que quer empreender, sempre analisar e estudar os mercados. Vendo o que dá certo, o que não dá, o que ele pode colocar de melhor na empresa dele. E tendo esse olhar, eu estou vendo que eu, como consumidor, não gosto de ser atendido assim. Eu estou vendo que, como consumidor, eu gostaria de uma empresa que me fornecesse um produto de determinada maneira. E aí colocar isso dentro da sua. Fazer laboratórios, pilotar pequeno e depois expandir. Então, se eu fosse um empreendedor hoje, olhando para esse mundo de conectividade, eu montaria uma empresa, olhando para tudo que eu não gosto das empresas similares e traria algo de diferente. Não apenas em fornecer um serviço, mas em atendimento. E aí agregando. Você fala aí, mas veio na minha cabeça aqui uma empresa, né? Não precisa nem... Falou McDonald's aqui, né? E vamos falar de outra grande, que tem muito isso que você falou, que é o Nubank, né? O Nubank entregou aquilo que todo mundo não gostava no banco. Verdade. Então, explodiu, assim, né? E forçou também, e vem
Porque é bom ter concorrentes Melhorou o que serviço das força grandes. evoluções. Uhum. Então, o Nubank, ele forçou os outros bancos, que já estavam aí, né, há décadas, centenas de anos, trazendo um serviço que era aquilo, básico. A gente pode comparar com o Uber também. Como era ruim pegar um táxi, a gente pega muito táxi, né? Sim. Não tinha cartão de crédito no táxi aqui em Brasília, e o Uber vem e força isso. Você tinha Então, que esperar, você não conseguia que ele viesse até você tinha que ir para um ponto de táxi, É. tinha que ligar. E aí eu chegava de viagem aqui em Brasília e eu quero um táxi que aceite cartão, meu cartão corporativo. Não tinha aqui em Brasília, capital. Então, a concorrência traz desenvolvimento. E muita gente não gosta do capitalismo. Eu sou a fã do capitalismo. Cada um na sua vibe aí, tá tudo certo. Mas quando a gente pensa em conectividade, a gente pensa em estudar. Que às vezes as pessoas falam, eu vou na raça. Não, vamos pensar um pouco. Você quer algo diferente em conectividade? Eu, como empreendedor, tenho que fazer isso. Olhar o todo, criar uma empresa que possa trazer algo diferente para o consumidor final, pilotar aquela minha ideia e só depois eu vou expandindo. Então, eu acho que é a melhor técnica que a gente pode sugerir aí para os empreendedores. Isso é bem legal, Claudinha. Até aproveitando essa deixa aí, que eu acho que assim, o que é a grande X da questão, né? O mercado ele se envolveu muito a querer entregar maior velocidade. E o que você acabou de citar aí é um exemplo clássico. O usuário hoje ele não está mais preocupado com a velocidade que ele vai contratar, e sim com a experiência que ele vai ter. Então, assim, isso vai fazer não só com que o mercado de conectividade ele comece a se reinventar novamente, de falar assim, não adianta eu entregar 1 GB, 2 GB, daqui a um dia está entregando 10 GB se a experiência do usuário continuar ruim. E hoje a forma dele usar essa velocidade, a forma dele consumir esse conteúdo, vamos falar assim, o que ele quer, não está nem às vezes ligado à velocidade que a gente está entregando hoje desse produto. Então... Não tem nem equipamento para essa velocidade. É isso, pode lançar o Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Wi-Fi 10. O celular Viram nomenclaturas ao vento. Sim, e aí eu estava com um cliente ele conversando justamente isso. Né? E não, mas você não entrega 1 GB. Aí ele falou, não entrego... E para que você quer 1 GB? Deixa eu ver o equipamento que você tem. Cara, nem chega no GB. Porque ele acha 300K que precisa. já 150 você Ele já não precisa, atende. mas só a nomenclatura já... Né? Aí, só que aí vem a questão aí vem um conhecimento técnico comercial para você. Para que você vai pagar mais caro? E aí ele mesmo sugeriu, para que você vai pagar mais caro? Porque você vai botar 1 GB se você nem vai usar 1 GB, porque você não tem equipamento para usar 1 GB. Continua pagando mais barato, e aí ele fidelizou o cliente dele para você manter o seu, né, o seu valor a hora que precisa de um bom vendedor, que é o consultor, né? Isso. Ela que treina muito vendedor, fala Bastante. isso. Tem que mostrar para o cliente a necessidade dele, porque às vezes ele não sabe qual que é a necessidade dele. Justamente. Vamos falar de treinamento, mas eu queria antes perguntar uma coisa, antes da gente passar por essa parte do treinamento. Eu acho que tem a parte da operação e a parte que essa experiência ela tem que funcionar. Operação, quando vamos falar de telecom, não tem como. Tem que chegar, você tem que chegar o sinal lá, porque senão é para isso que a pessoa precisa, no final das contas. Mas aí você começa a equilibrar tudo isso, porque todo mundo entrega as mesmas velocidades, nem sempre as mesmas, fala que entrega, mas não entrega, mas tudo vamos considerar que todo mundo entrega a mesma velocidade, né? E eu não vou colocar suporte, que já vai entrar uma parte de atendimento, mas que entrega a mesma velocidade com a mesma tecnologia. Fibra ótica, vamos colocar que é mais utilizada hoje, né, nos grandes centros. Qual que é a experiência que hoje vocês avaliam que ainda falta para o cliente, assim, vocês que estão nesse mercado aí? O que o cliente ainda cobra, o que ainda pode ser feito? Né? Vocês né, nessa ponta. Está faltando o que para essa experiência? Porque sinceramente, quando a gente fala da experiência, eu acho que a roda também está bem ajustadazinha. Exato. E tem coisa que é absurda. Ontem mesmo eu fui visitar um estúdio de um amigo nosso, do César, só que o estúdio dele voltado mais para música, né? A gente foi entender um pouquinho e debater sobre o mercado de marketing digital, e ele está com uma dificuldade lá onde ele está, no bairro dele. Vou até falar o bairro específico, para o pessoal ter noção, no Parkway. Ele está com a internet que ele não consegue essa experiência de ser bem atendido. Ele tem na casa dele. Cara, excelente, mas aqui eu não consigo. Aí, a experiência que ele colocou pra gente, eu pedi para fazer deu um problema aqui na internet, deu segunda-feira, não, a gente vai resolver para você na terça-feira da semana que vem. Eu falei, como assim terça-feira da semana que vem? Não tem como.
Aí não todo tem mundo ninguém hoje lá. tem uma urgência Não, e não tem ninguém imediata, lá. Aí né? o que ele falou? Cara, Me resta esperar. você quer que eu faça o agendamento? Eu tenho para terça da semana que vem. Eu falei, cara, aí eu respirei para não chegar o cara e falei, tá bom, coloca aí. É o dia mais rápido que você tem. Mas imagina, o cara ficou 8 dias praticamente sem internet. No mundo de hoje que a gente está tudo para ontem, né? Então, assim, a experiência é péssima ali. Tem uma abertura de concorrência, aí vamos, né? Olha ali, aí vamos falar de operação. De operação, rapidinho que ele outro cliente vai, outro concorrente vai chegar ali e vai tomar os clientes ali da. Sim, eu acho que assim, são alguns pontos, que você trouxe bem interessante, que é o que hoje é o diferente. Hoje, vamos voltar no Nubank, né? O que o Nubank trouxe? Trouxe uma experiência mais humanizada. Uhum. Então, assim, eu acho que hoje em telecom, apesar da gente falar que a operação é muito processual, mas cada vez a telecom está se reinventando em ter uma experiência humanizada disso. Então, por exemplo, o exemplo do teu colega. Cara, não dá para ele passar uma semana sem ter uma ferramenta de trabalho. O básico que ele contratou. Agora, se a gente automatiza esse processo, vamos falar assim, né? Tá tudo automatizado, tudo bem. Eu não senti a experiência dele porque minha máquina simplesmente falou, a experiência que eu vou ter daqui a 7 dias eu vou corrigir. Então, acho que o que o mercado hoje precisa? Eu acho que o mercado tem as suas questões de velocidade, tem suas questões de equipamento, tem suas questões aí de atendimento, cada um tem seu CRM, cada um tem sua forma de tratar. Mas tratar esse usuário na ponta de forma mais humanizada, eu acho que esse vai ser um grande diferencial. O mercado de conectividade está super acelerado, eu acho que você comentou muito bem, ele está no momento que já deu o up, né? Foi, cara, foguete o negócio. Exponencial então ele, total. Exponencial. Cara, chegou no momento que agora o usuário ele falou assim, ok, eu já tenho. E quando a gente olha, cara, eu sou de campo, né? Fui técnico, cara, escada ali, acho que todo mundo que tá escutando aqui também que é de campo vai saber que quer passar na rua e ficar olhando pra poste ali, porque você fica contando quantas fibras tem. Vira um hábito. Você fica começando a olhar a CTOzinha, aí você vê uma CTO diferente, fala, opa, tá entrando alguém novo aqui. Então, assim, cara, isso daí é o mercado. Então, assim, isso daí cada vez mais vai fazer. A gente já sabe que esse mercado ele tá ali, e às vezes esse mercado ele tá até sobrando disponibilidade de portas, sobra disponibilidade de capacidade. Então vai ter toda essa parte de se reinventar. Eu acho que tem esse processo também aí que daqui a um dia esse poste, né, vamos falar assim, ele já está bem sujo. Então vai ter uma regulamentação um pouco mais forte em cima disso. E vai se dar melhor, vamos falar assim, né, se sai melhor nesse assunto quem conseguiu humanizar melhor o processo. Acho que esse é o grande diferencial. Quem faz o básico, né, cara? Às vezes o pessoal não faz o básico. Com feijão. O básico, às vezes muita gente deixa de fazer igual você atender. Não tá de um dia para o outro, 2 dias ainda é muito para a internet, mas é o básico, né? Não tá conseguindo fazer o básico essa empresa. Porque a pessoa que ser grande, empresa, que ser grande, e aí ela, de repente, no processo dela, o pequeno deu certo, quando ela pilotou, começou a não dar certo. E ela não foi analisar o que estava dando errado. Aí, às vezes, vai apagar uns incêndios que não é o que o cliente precisa. E é a hora que realmente a empresa começa a desandar. A escala é um risco grande. A escala é perigoso e aí acaba que às vezes nem o faturamento pode aumentar e o lucro não aumentou. Sim. Não, e o risco de você botar sua empresa em colapso, onde que você entra um concorrente e derruba tudo porque você não tem uma base bem feita, igual uma estrutura que você vai crescer um prédio, você não fez a base, começou a trincar tudo. Não tem como você correr e fazer a base rápido. Acabou. E aí vem pessoas centralizadoras, que a gente vê muito, né? Quando a empresa é pequena ou a empresa é familiar, pode sair desse modelo de centralizador e não contrata as pessoas para atuarem nos skills exatos para aquela função. Sim. E aí a hora que expandir não foi a melhor opção. Verdade. Lu, queria falar sobre essa parte de treinamento, hein? Gostei dessa palavra aí. Como que é um treinamento eficaz aí pra gente falar pra turma que tá com dificuldade de equipe comercial? O que você avalia, assim? Quais são os pontos? Você também só é recrutamento ou só a parte do treinamento? Auxilio também na parte de recrutamento, né? Os nossos parceiros. E na parte de treinamento a gente trabalha muito uma abordagem diferenciada, que é justamente trazer aquele vendedor para o nosso lado, em solicitar e dar um diferencial para o nosso cliente. Então, esse exemplo que você deu sobre uma experiência em 7 dias, ou sei lá, 6 dias que seja, para se arrumar uma internet, é uma experiência que hoje a gente não tem. É uma experiência que, na nossa empresa, em 48 horas, tem que prestar o serviço para o cliente. Então, a gente, na parte do treinamento, a gente faz toda uma abordagem diferenciada no quesito trazer uma experiência diferente para o nosso cliente. Trazer uma
qualidade do nosso produto, o nosso preço também é um diferencial, querendo ou não, e o nosso atendimento é extremamente humanizado. Então, hoje nós temos células, óbvio, de atendimento, 0800, parte de chat, enfim, para falar com o nosso cliente final, para falar com o nosso parceiro, mas temos nós ali no campo também, a gerente de vendas, nosso gerente de serviço e a Luciana, que fica ali o tempo inteiro dando treinamento, a parte de abordagem, fazendo o recrutamento com o nosso campo, time de campo também. Então, assim, a gente dá treinamentos específicos sobre os nossos produtos. Então, a gente faz um treinamento bem diferenciado. A gente pega umas células ali, leva as pessoas lá na frente para eles debaterem, um vender para o outro. A gente faz legal, umas dinâmicas bem legais, de grupo, Realista, né? bem realistas mesmo. Então, assim, é bem humanizado tanto o nosso treinamento quanto a parte de atendimento que a gente dá para a nossa rede e para o nosso cliente final. Como que é uma boa abordagem? Quando você fala, o que é Tá te apertando. É, né? que um vendedor faz... Eu estou tendo que contar os meus segredos aqui. Assim, não precisa falar todos, não. Solzinho, né? Solzinho. Só pra turma, né? Mas, poxa, podia estar fazendo isso na minha empresa ali. Sei que a experiência que você tem vasta em comercial, e a gente eu conversei, inclusive hoje também, um bate-papo que a gente fez aqui, a gente reter informação, é porque hoje a internet é difícil ninguém mais dono da verdade que você consegue rápido, eu tenho um segredo. Você vai no chat GPT que a gente estava falando antes, você já descobriu o segredo, entendeu? É verdade. O segredo é como, não é o quê. Justamente. Já se foi a parte do que era o quê, né? Eu falo assim, o segredo é executar, sim, não tem, é ação, o segredo é ação, né? Obviamente que tem gente que às vezes é um pouquinho acomodada em pesquisar a melhor forma de ter essa ação. Então a gente só está otimizando, talvez qual é uma boa abordagem que você vai dar uma dica para a turma aí, otimizando para a pessoa perder menos tempo para pesquisar. Porque ela vai saber vários métodos, mas conta para a gente aí, talvez, uma abordagem que é interessante sempre para a equipe de vendas aí que você treina. Assim. Hoje, principalmente, é conhecer o nosso produto. Quem conhece o que vende, vende mais fácil, vende mais rápido. A gente escuta mais o nosso cliente. Então, a nossa abordagem específica é quando eu falo de uma abordagem específica, mais humana, vamos dizer assim, é para trazer o cliente para o nosso lado, conversar, escutando o que ele quer, o que cabe no bolso dele, quanto que ele pode pagar, qual é a experiência que ele quer, fornecendo para ele a nossa experiência de entretenimento, né? Então, assim, é uma coisa bem básica. Conhecer o nosso produto, conhecer o que você está vendendo. Ninguém vende o que não conhece, né? Até na empresa aí que eu mesmo citei no começo, os clientes chegam no balcão e perguntam, você conhece sanduíche tal? Não sei, eu não comi, nunca experimentei. Como é que você fala que uma coisa é boa se você não sabe o que você está vendendo e se você não experimentou aquele produto? Nem acredita se você não acredita no produto. Então, assim, a abordagem inicial para quem está nos ouvindo, assim, é conhecer o produto e conhecer o que está vendendo e ter uma experiência com aquele produto. Legal. Eu acho que já é uma ótima maneira de trazer o cliente para o nosso lado. Também a dica que você deu também que eu acho muito importante. A gente tem que ser, assim, o melhor vendedor é o bom ouvinte, né? Que a gente escuta e sabe oferecer o que o cliente quer. Porque produtos a gente tem vários, né? Então a gente tem que ouvir o que quer, qual é a experiência que ele quer ter na casa dele, o que cabe no bolso dele. Então a melhor maneira realmente é ouvir o que o cliente quer comprar. Legal, eu faço entrevista pessoal e eu gosto de fazer sempre uma simulação, né? Fica uma dica aí para a turma aí do Cicast, quem está fazendo entrevista, principalmente para vendas. Não vou dizer que é uma pegadinha, mas eu acho, não tenho certeza que o bom vendedor, ele é um bom ouvinte. E um bom vendedor é um bom perguntador. Ele sabe fazer as perguntas. Tem que perguntar. Se ele não souber perguntar também. E aí a gente sempre faz assim, eu pego, tá na mesa, assim, me vende aqui. Você tem uma caneca, um caderno e uma caneta. Me vende aí qual que você quer. Aí a pessoa, tem esse caderno, ele faz isso. Aí deixa a pessoa falar. Eu falei, cara, vamos começar do início? Às vezes eu peço para a pessoa fazer de novo. Você perguntou o que eu queria, né? Se eu queria um caneca, uma caneta ou um caderno. Então, é isso. Entendeu? Assim, é a pergunta. Então, para quem está fazendo treinamento, ou faz entrevista para vendas, pergunta, não vai falando, né? Já o que você vai vender, não. Pergunta para você entender o que o cliente quer, o que ele precisa. Aí você vai envolvendo ele, aí quando você pegou o jeito, aí você vai legal oferecer o produto certo. Um dos treinamentos para quem vai utilizar o chat GPT é análise de prompt, né? A sua pergunta
para você ter uma boa experiência, uma boa resposta no ChatGPT, é saber como perguntar. E para o vendedor é a mesma coisa. Para você direcionar o cliente em qual produto é melhor para ele, é saber como perguntar. E olha só como que você entrou nessa... Vai dar outro podcast, mas... Eu sou apaixonada por inteligência artificial. Eu tô estudando isso artificial. daí, né? Que a gente contratou Verdade. aqui o 4, né? Pra gente tá fazendo os testes mais no marketing. Completamente diferente o 4. Ele tem mais informação, mas olha que coisa louca isso. Eu tô acompanhando um podcast sobre inteligência artificial e você falou assim, pergunta, né? E olha, eu mudei até a minha forma de perguntar na inteligência artificial. Aí você fala assim, é um robô. Falando com o robô, pergunta lá, tem que me responder. Não se pergunta para a inteligência artificial como se fosse um robô. Não, e não se pergunta outra coisa. Exato. O negócio está ficando com um nível tão avançado que eles observaram que a forma que você pergunta, de forma grosseira, você não obtém as melhores respostas. Acredita nisso? A máquina falando assim, né? Tem que contar a historinha. Cara, a máquina está entendendo que assim, você está grosseirão, então beleza. Não vai ter nada de Não vai ter também tão bom como você quer, não. Vai ter o básico. Conta a historinha, mostra pra ele o que você quer. Cara, assim, olha só que coisa louca isso. Aí hoje o nosso gerente de marketing, o André, né, André? Assim, não, você fala bom dia. Bom, não vou, pergunta, bom dia para quem que eu tô falando? Você quer usar a ferramenta da forma mais plena? Usa a tecnologia, usa assim, não adianta, mas eu vou falar com um robô, não é um robô, é inteligência artificial. Eu escutei um podcast justamente questionando isso, né? O entrevistado estava perguntando para a pessoa, o entrevistador, e aí para a pessoa, e a pessoa falou, não, você não está falando com um robô, você está falando com a inteligência artificial. Ela vai entender que, da forma que você pergunta aí, às vezes ríspida, você não vai obter o melhor resultado. E lembrando, né, que as perguntas em si vão construindo e melhorando a inteligência artificial, tanto as perguntas quanto as respostas, e ela vai aprendendo à medida com que você pergunta com educação, né, e acreditando que você vai extrair o melhor ali do ChatGPT, do Gemini, qualquer um que você estiver utilizando. Então, quanto melhor você vai perguntar, maior vem a informação. Então, a gente tem que esquecer quem está do outro lado. O vendedor tem que, neste momento, né, esquecer quem está do outro lado e tentar ouvir, para, a partir daí, construir aquela persona, seja ele inteligência artificial, seja ele uma pessoa física, de carne. Né? Verdade. E porque até você está criando um hábito, Nossa, né? vai com preconceitos. Sim, não, e acho que uma criação de hábitos, você fala assim, da questão de você conversar com a inteligência artificial. Vou conversar de qualquer jeito. Né? E eu falo muito, que eu aprendi isso muito escrevendo e-mail, né? Melhorou a minha comunicação escrevendo. Escrever não vai fazer diferença, ou escrever um e-mail de uma forma mais formal, você começa a pensar e falar melhor. Então, da mesma forma que você vai tratar a inteligência artificial, que você vai fazer alguma pergunta, você começa também a melhorar na hora de fazer uma pergunta, numa entrevista, num papo com o cliente, né? Então, assim, você... Utiliza ela a seu favor para você aprender. Justamente, você vai criando um hábito. Hábitos que você acha que... Eu estou num desafio que eu estou fazendo com a turma, que a gente tem um projeto aqui do Conexão 360, que a gente até falou aqui na empresa, né? E aí, às vezes, eu brinco no meu Instagram. Então, hoje eu estou com um desafio lá de 30 dias, fazer 10 flexões por dia. 10 flexões. Né? E é legal que o pessoal estava meio parado na empresa, aí a gente tem um grupo do WhatsApp que aí começou, posta primeiro. Aquele está meio parado, aí já faz o segundo. Então, já tem uns 4, 5. Então, assim, esse hábito, que aí, não sei se vocês já leram um livro que eu sempre indico, eu acho muito bom, que é Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Então, é fenomenal. Na verdade, eu até fui escutando, estava numa viagem, fui escutando um audiobook. E fala justamente isso, assim, esses pequenos hábitos que a gente estava falando, de saber usar o ChatGPT, o hábito de falar de forma cordial, né? Para você, no dia a dia, você também está trabalhando isso. Com profundidade, porque às vezes você pergunta de forma rasa, a resposta vai ser rasa. Sim, também. Então, à medida com que você se preocupa, aí volta a falar, esquece se é uma inteligência artificial ou não. À medida com que se preocupa em ter uma boa resposta, precisa de uma boa pergunta. Sim. E eu acho que já está sendo... A gente estava conversando, inclusive, com um advogado que estava batendo papo aqui, no Cicast, e eu perguntando, cara, e aí, vai acabar eles estão usando já uma ferramenta, curso, né? Eles já estão fazendo um curso de inteligência artificial, porque já tem cursos ensinando como você usar. Né? Eu faço. Você faz? Legal. Te indico depois o que eu faço, que para mim é um dos melhores. Eu acho que vamos ver se é o mesmo que ele indicou lá. Adapta?
Foi a Adapta. Eu recebi. É Excelente, mesmo? Excelente. Ó, a gente não tá recebendo nada da Adapta, hein? Cadê aquele cupom de desconto? Né? Manda lá, André. Compartilha com eles. E a gente compartilhou. Eu compartilhei né, com os colaboradores, recebi eles falando do Instagram deles, estão com a propaganda muito forte. Que Muito assim. bom. Pra mim foi o melhor. Tá eu pesquisei é bastante. mesmo? Cara, mim que foi legal. O Vamos melhor. Me a segunda enriqueceu pessoa. muito em conhecimentos. E eu perguntando, e aí, vai acabar a advocacia? Porque você vai lá e pergunta o processo tal. Não vai acabar, e a parte da inteligência artificial está trazendo algo para a gente que vai ficar no jogo. Quem vai crescer mais é quem sabe fazer melhores perguntas. Usa a ferramenta a seu favor. E não, eu chamo o ChatGPT carinhosamente de meu estagiário. Nada que ele faz é tão bom quanto eu fizesse, mas ele me faz pensar. Então, ele sendo meu estagiário, eu tenho que moldar o que ele me entregou, como um estagiário faria para mim. Você pede um serviço para o estagiário e você molda o que ele te trouxe. Se você começar a pegar tudo que você perguntou para o ChatGPT, Ctrl+C, Ctrl+V, você vira um inútil que você criou. Para de pensar, né? Para de pensar. De então, pega o ChatGPT, ele é o seu estagiário, e aí lê o que ele fez, analisa o que ele colocou, e aí você coloca o seu toque. É aí que vai estar a diferença. Eu posso perguntar mais uma coisinha desse? Hoje, já utilizando a ferramenta, você já fez o curso e aprendendo? Eu fiz e continuo fazendo, porque eu não largo. Legal. E deixa eu te perguntar, onde que ele já está sendo assim, eficaz no seu dia a dia? Assim? Dá alguns exemplos. Assim, cara, Vou te dar vários exemplos. Opa, ótimo. Vou até anotar aqui. Eu me coloquei como uma profissional para o ChatGPT me analisar. Se você fosse uma gerente comercial com esse formato, quais seriam as habilidades que você gostaria de ter se fosse liderado por mim? Quase uma terapia assim mesmo? Também. Que também. coisa louca, psicólogo, Eu brinco de algumas formas que eu aprendi na Adapta. Por exemplo, eu vou falar em alguma reunião que eu acredito que eu poderia citar pontos específicos. Eu simulo a reunião. Eu não fiz isso aqui, mas eu poderia ter feito. Estou indo visitar um empresário com esse perfil, coloca um pouco do que seria... Mas você não ia ter um imprevisto. Não. Até porque ele pegou todo mundo surpresa. Pegou todo mundo surpresa. Mas foi ótimo de simular a reunião, gostei dessa ideia. Simular a reunião, ou então, por exemplo, eu li um livro que falou muito do Elon Musk. E eu queria uma visão do Elon Musk e um outro empresário para me analisar um determinado assunto. E eu pedi para o ChatGPT simular essa conversa entre os dois. E me veio características e respostas muito interessantes. Então, mas em qual intuito? Só para me entender, de você simular, para você pegar algum conhecimento comercial? Ou de algum mercado? Conhecimento comercial e uma análise dos dois em cima de conectividade, por exemplo. Legal. Vamos pegar dois concorrentes. O cara está com a Starlink aí. Eu posso pegar o CEO do Nubank e o CEO do Banco do Brasil. E coloco os nomes. O CEO do Banco do Brasil é fulano de tal, o CEO do Nubank é fulano de tal. Se eu tivesse um problema, né, eu coloco uma situação real, se eu tivesse um problema X, como seria uma discussão entre os dois buscando uma solução eficiente para este momento? Aí ele vai trazer uma simulação de conversa baseado no que tem na internet, de falas desses dois CEOs, se tiver na internet, né? Isso é muito louco. Então, o ChatGPT me ajudou a ter mais agilidade de forma criativa em script de vendas, em jingles de carro de som, coisas muito simples, né? Mas também em análises mais profundas. Eu coloco o que eu penso e peço para ele analisar. Se eu estou esquecendo algum detalhe, se está faltando alguma coisa, claro que eu vou muni-lo de informações. Então, ele pode ser, sim, um estagiário, mas ele pode ser um colega de trabalho crítico. Ele pode revisar textos, volto a falar. Ele analisa coisas simples e coisas com mais profundidade. Depende do que eu vou munir ele de informações e de como eu vou perguntar. Legal. Cada vez mais próximo. Olha só aqui. André, acho que você estava na hora, hein? Escuta essa daí, que aí a gente está fazendo nosso podcast. Vamos fazer até o teste, André. De você pegar o vídeo do podcast, tipo assim, faz os melhores cortes para mim. Sim.
Mas aí, André, se você você vai fizer isso... embora? Não vou deixar você ir embora, não. Mas se ele Você fizer viu isso assim... aí, cara? mas se Coisa ele- louca. Eu se não ele- acreditei, não. Se ele pedir os cortes sem dar um direcionamento, Sim, você sim. pode não ter a legal. eficiência que você quer. É. Então, você pode pedir para ele pegar o podcast escrito Uhum. ou lido e fazer cortes baseado Quero no nesse último assunto. podcast que você fez desse assunto. Que itens você tiraria? Então, você tem que dar mais informações. Senão, você pode não ter a resposta que você quer. Você vai criando a história, né? Vai criando a história, o O contexto. André vai tudo que até você quer. ficou tão louco aqui que eu achei. Fazer uma participação. Ó, Opa, ele vamos achou que lá. ele achou que ficou com medo de ser mandado embora. Ó, vem por mais pra perto aqui pra escutar aqui, pessoal. De IA, que ela analisa seu vídeo todinho. Pega aqui mais perto do Ela microfone, ó. separa- Não, Já? Tá me ouvindo aí? Embaixo, né? Tem uma ferramenta de IA que ela analisa o seu vídeo todinho. Vira aí o microfone. De acordo com os prompts que você vai dar para ela, é claro. Você precisa dar as orientações corretas, assim como no chat GPT. E ela separa o vídeo por partes, na parte que será mais viral dentro da web em relação ao engajamento. Que ela já Baseado, pesquisou que estava sendo mais isso. pesquisado. Já tem altos vídeos do Thiago Negro, inclusive, feitos por essa inteligência artificial em relação a cortes, que está bombando no YouTube, no orgânico, só pelo fato da inteligência artificial ter analisado o conteúdo. Então, ela já faz os cortes certinho para você, captura ali a parte mais longa do vídeo também, que tem maior possibilidade de retidão de atenção, né? Para ter engajamento também. E aí você só Solta. Porque ela vai sempre basear por uma maioria. A maioria está buscando essa informação. Quando você faz um Obrigado, viu, prompt, André? tem muita ferramenta só você aí, viu, gente? quando você traz o prompt adequado, você vai realmente extrair a melhor coisa. Você falou que um medo de algumas profissões, né, acabarem porque pode jogar só no chat GPT e pedir análise. Eu acho que isso é um pensamento limitante do profissional, porque a ferramenta está ali para fazer ele pensar mais, Sim, ele falou isso aprimorar aí. ou investir melhor o seu tempo. Uhum. O chat GPT me ajuda a investir melhor tempo em outras coisas. Então, o advogado, se ele só fizer o Ctrl+C, Ctrl+V, né, pegando ali do chat GPT, ele vai ser um profissional limitado. Agora, se ele usar esse favor, buscando, por favor, busque nos últimos 10 anos quais foram os vereditos de tal coisa, uma solução que ele não está pensando. Ele vai trazer informações que ele não pensou. Para pensar igual ele não precisa. Ele já tinha pensado. Exato. É o que está acontecendo muito, inclusive até a gente conversou também aqui com o pessoal, que tem, não sei se foi em off, mas aqui a gente só vai contar para vocês aqui, para quem estiver ouvindo, que tem gente escrevendo, comentou, pessoas que ele conhece escrevendo um livro já com chat GPT. Adapta e ensina. Ou seja, acabou, assim, não tem mais a credibilidade da pessoa, que isso é ruim. Inclusive a Times, eu acho que aquela revista famosa lá dos Estados Unidos, eles estão com a inteligência artificial para poder descobrir, os jornalistas estão usando a inteligência artificial para escrever os artigos. Olha, você vê que louco. Mas a inteligência tem uma artificial outra contra ferramenta que humaniza as respostas do chat GPT para os professores e os diretores não pegarem, que foi criado pelo chat GPT. Nossa, aí você vê, olha que coisa mais louca Mas isso aí, cara. entende que não vai acabar a profissão, as profissões vão se adaptar. Sim, sim. Né? Quem foi o cara que inventou isso? O cara que está fazendo essas novas perguntas, melhorando o processo ali. E dificilmente uma pergunta que você fizer vai trazer a mesma resposta do que uma que eu fizer. Sim. Porque depende do contexto. O prompt vai ser fundamental para que crie essa resposta ideal. E sempre vai ser diferente. O seu prompt, a não ser que você copie o meu prompt, a resposta vai ser copia diferente. C, Ctrl+C, E eu ainda Ctrl+V. posso pedir para ele regenerar, né? Sim, não. E ele vai atualizando os dados, ele pode vir novos dados que ele vai mudar. Hoje eu tenho X informações. Sim. O chat GPT, por mais que ele tenha um limitador de data, e eu gosto de colocar ele brigando com o Gemini, para questões de informações... Gemini, qual que é a empresa que é? Do Google. Ah, do Google. Gemini é do Google e o GPT é do Microsoft, né? Todo mundo tá falando. É da... Ai, me fugiu aqui o nome. agora. OpenAI. Da OpenAI. Que antes também era do Elon Musk, né? Sim. Que a gente está lá atrás, né, nessa situação. Mas muitas coisas eu peço para o Gemini me dar e outras eu peço para o chat GPT. Uhum. Quando eu vejo que o Gemini ele traz a informação atual, mas sem profundidade, eu pego a informação atual e jogo para o chat GPT me aprofundar. Agora sabe o que vai virar isso daí?
que é um grande problema que eu acho que a gente está falando desse mundo agora de inteligência Que artificial. também é conectividade isso, né? Também, olha que legal, né? A gente Precisa. Olha gira, só, cara, e sempre saiu cai e na voltou, né? conectividade. Mas sabe qual que é o grande problema? A dependência que isso vai virar. Sabe por quê? Porque você está criando uma persona ali com a inteligência artificial. Você começa a ficar preso, porque, cara, já me conhece tão bem essa máquina. Sim, qualquer uma máquina, porque Sim. é um ser humano. Pô, não dá para mim. Agora para mim trocar, para mim começar tudo no outro. Só se puder fazer assim, aí transferência né? Vai ser meio que uma transferência de você pegar um ser humano, ó, bota aqui a cabeça do Edu aqui, pensamento dele e joga na minha. Você vai, assim, vai ter. Já estou dando ideia para as empresas aí, ó. Porque ele vai ter que Pra pegar. arrancar a cabeça de alguém? Mas assim, vai ter que pegar. Não sei, esse banco de dados, eu não sei se isso. Eu até te perguntar, se ele fica guardado para você. Porque senão você começa Não a fica. criar uma. Você, Então, olha só que risco disso. Quando você entra, tudo que você coloca ali vira público. Você ensina a máquina, né? Falar Você a verdade. ensina Não, a mas máquina. você ensina a máquina em cima da Ele não vai tua pegar perspectiva. dados, ele não vai pegar dados da Cláudia Brito de Almeida e vai colocar público, né? Mas ele vai colocar dados de informações de mulheres de quase 50 anos, com perfil tal. Então, ele vai trazendo aquelas informações de personas, como você falou. Não vai ser o meu RG e nem meu CPF. Mas você entende que você remodelou você na máquina, que falou assim, cara, agora ela me conhece muito bem, agora fica mais fácil de eu fazer a pergunta. Até certo ponto, né? Porque o que ele sabe é o que eu falei. E por mais que eu me desenhe para ele, eu não estou falando tudo de mim, porque é o meu olhar. Não, Se você eu fosse sei. me desenhar, você desenharia de uma maneira diferente. Sim, mas aí eu tô colocando a dependência, que é a minha grande. Eu entendi Pô, a esses parte caras do- vão, assim, eles vão dominar o negócio de um jeito. Eu falo porque eu tenho um YouTube Premium e o negócio, acho que alguma coisa aconteceu no meu cartão, ele tirou né, a assinatura. Voltou para aquele negócio com as Foi. propagandas. Gente! Que ódio. É isso que vai acontecer com o ChatGPT. Caiu, aí ficou acho que um dia. Mas não é isso que acontece com o WhatsApp? Também, com outras ferramentas. Então, assim, a gente vai criando a dependência daquilo. A gente vai. Falei, cara, não tem jeito. Aí passou um dia, eu E falei, vou sendo assinar que esse trem tem de novo. outras ferramentas iguaizinhas ao WhatsApp que você fala, eu não consigo me comunicar, mas tem outros, não, mas ninguém tem esse, né? São as mais comerciais. É. que você vai Não, criando o WhatsApp tem uma dependência. questão, acho que o WhatsApp tem uma questão assim, muito comercial nesse ponto. Mas, Também por exemplo, concordo. o YouTube. Muito comercial, muito mais. Porque eu não uso. Sim, a gente usa para empresa, mas, por exemplo, para mim, para o meu lado pessoal, o WhatsApp é uma necessidade comercial. Vamos colocar Mas o Telegram tem funções muito mais práticas em vários segmentos. Mas o meu cliente não usa. E Aí esse que é o aí vem a questão, porque ele não se vendeu tão Sim. bem quanto o Sim. WhatsApp, né? Sim. Mas eu falo que na inteligência artificial você vai chegando a uma dependência. Eu falei, cara, eu não vou trocar isso aqui nunca mais na minha vida. Porque o cara, sim, essa inteligência me conhece tanto que para mim reformular e começar uma nova, você vai virar um dependente daquele Isso é um daquele produto. robô. Ele tá falando é um produto futuro. Sim, sim. Você concorda que você É um vai... produto. Ele quer. Mas aí depende do olhar, porque olha só, ele me conhece nesse ponto, eu tô viciada no ChatGPT. O que eu tô fazendo com o resto do meu tempo se eu já otimizei algumas coisas utilizando o ChatGPT? Então, eu crio novas possibilidades. Agora, eu posso ser uma pessoa limitada, que fiquei com preguiça, eu coloco tudo pro ChatGPT e não trabalho mais nada. Vou colocar minhas perninhas aqui pra cima e não faço mais nada. Ou não. Ele me otimizou tempo. Agora, eu vou buscar mais informações, eu vou buscar fazer outras coisas. E aí vai se criando novas possibilidades. Mas aí- Como foi no passado? Eu não tinha computador, não tinha Windows lá. Era tudo máquina de datilografia. O lance é como pegar essa mentoria contigo. Em vez de começar do zero, fazer de novo, criar essa história, como que eu vou lá, pego a mentoria que a Cláudia criou e trago. para outra Pra outra plataforma. plataforma. É isso. É. Então, isso vira um produto. Justamente. E você fica dependente do produto. Porque se você vou ter que criar tudo de novo. Eu falo pro RP. Que não Dá escute preguiça. o pessoal do meu RP. Faz corte aí, André. É brincadeira. O Fábio aqui já fizemos aqui um podcast também, é fenomenal. A gente tem a nossa ferramenta que a gente utiliza do RP. Você fica preso à ferramenta. Aí você fica assim, vou mudar? Cara, você fica morrendo de... Verdade. Você pensa 200 vezes, porque é um parto você mudar de RP. E o RP meu me atende muito bem, não tenho o que reclamar. É 100%? Nunca vai ser, Nunca né? A vai gente estava ser. comentando, tem outros daí que vocês devem utilizar, de vocês deve ter alguns gargalos também, como todos têm, meu tem alguns também tem, mas ele me atende 90% do que eu preciso. Ou seja, vou mudar para outro, cara, é um parto para mudar.
entendeu? Assim, deixa isso daí e tal. Ah, tá, É uma zona de conforto gostosa, você já sabe usar, já calma, e tá... facilita a tua vida. Você não tem que pensar em como fazer, já vai no automático. Sim, não, é outra. Aí você vai criando essa dependência. É isso. Tá vendo o giro que a gente fez aí, né? Rapaz, virou chat, começou com conectividade. Conectividade. Mas olha só. eu volto a falar. Também é conectividade, só que é uma palavra ampla, né? Atinge vários nichos. A gente estava falando de comunicação e aí foi para o chat GPT. Mas tudo está interligado. A gente começou falando de carreira, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Cara, o que eu fiz, o que eu me formei. Cara, eu acho que assim, a geração futura não é nem o que se formou mais. É o que eu consigo desenvolver. Onde que eu impacto, o que eu desenvolvi. Porque assim, o título em si não vai ser mais importante. Principalmente agora com essas novas ferramentas. Eu não sei qual é a visão de vocês, mas eu não vejo o título algo como importante daqui a, sei lá, um jogo muito longe, daqui a uns 15 anos aí. É verdade. E aí vai depender do que a gente estava falando antes, né? Adaptação. As empresas se adaptando aos clientes, treinando, o ser humano se adaptando ao momento. Por isso que a gente não pode parar de estudar nunca. Eu vi uma colega que ela falou assim, me aposentei, que bom. Não tem 60 anos. Eu não me vejo me aposentando tão cedo. Acho que eu tenho tanto a contribuir, tanto a aprender. E isso é que vai fazer a gente ficar viva. Aprender e ensinar, trocar. Aprender, ensinar, trocar. Se você aposenta para não fazer nada com menos de 60 anos, Dilema qual das sentido? redes. Você já viu o dilema das redes? Já. Você vira aquilo, você vira o produto, cara. Você vai sentar na frente de um computador ou ficar na frente do celular, você vira totalmente produto. Acho que quando você para de aprender, você vira o produto. Hoje na conectividade, a gente falando de E conectividade. o que mantém a gente jovem? Nós somos jovens, né? Jovens senhoras. Eu li que eu vou estar idosa daqui 2 anos, então estou me adaptando a isso. Mas sem nenhuma preocupação. Ela viu pelo chat GPT. Não vi pelo chat GPT, não. Então, para a gente se manter atualizado, a gente tem que estudar, né? E aí vem o médico, o advogado, e aí vem todas as funções, todas as carreiras. A gente tem que estar sempre atualizado para não ficar obsoleto. Porque com o tempo é natural que as funções, as profissões vão ter que se adaptar, vão ter que mudar, vão morrer. Sim, verdade. Telecom tem um bom passo, porque assim, eu acho que boa parte dos colegas que estão me escutando também tem essa parte que é o meio físico, né? Apesar da gente estar falando de tudo aí que vai mudar, em questão de programação, mas o meio físico não muda. Então acho que tem muita gente aí Vou fazer uma última que vai pergunta para a bastante gente nisso. fazer para o encerramento aqui. Você falou do meio físico e aí me veio um pensamento. Tá bom. Que é uma preocupação, porque eu falo que é meu mercado também, tá? Não vou falar que assim, meus clientes vivem com a questão da fibra ótica. Eu até tenho uma opinião, mas eu queria escutar de vocês. Sua, principalmente, quando você está em campo ali. Esteve em campo e sabe ali as tecnologias, como que funciona. Mas, e aí você falou de... Vou dar nomes aqui, né? E marcas e empresas, porque aí fica mais fácil até para você entender. Da Starlink, que hoje a gente está falando da internet, que é via satélite, né? Elon Musk, que é o idealizador ali, mas claro que tem um time por fora ali. E tem a parte física que chega a essa internet, que no final das contas é muita internet, que a gente, né? Hoje eu acho que a pessoa ela não fica sem duas coisas na vida. Eu sempre repito isso. Básica. Primeiro, sem energia, porque se não tiver energia, ela não liga a internet. Então, as duas coisas que ela precisa na vida dela. Primeiro, energia para ligar a internet. Depois, o resto é o resto. Mas você não acha que tem esse risco, e a gente falando hoje, se popularizar essa parte da internet via satélite, ficar de uma velocidade e ela acabar tirando esse meio físico que a gente fala no sentido das fibras, e é uma preocupação minha de mercado, porque a gente tem que estar sempre pensando no futuro, né? Futuro, porque a gente conversou sobre a questão lá embaixo de lojas de varejo. É muito complicado, você vê a quantidade de empresas que estão quebrando por causa do e-commerce. É uma realidade, não adianta você querer fugir. Chega um momento que você fala assim, ou eu mudo o jogo, ou eu vou morrer como todos. Ou vou ficar uma lojinha ali que tem que diminuir a estrutura. E a mesma coisa da internet que eu penso. Assim. Aí estamos falando do meio físico de chegar até essa internet até um cliente. Você acha que corre esse risco? Eu acho que é muito pouco remoto. E qual que é a sua opinião? A minha opinião é o seguinte, eu acho que temos que quebrar isso em alguns pontos, né? Eu acho que a primeira fase que a gente tem que ver é principalmente a questão de legislação desse tema. Acho que ainda tem um ponto, ainda tem muito a avançar. Acho que tem essa parte aí realmente
da conectividade via satélite, isso daí vai crescer sim, vai crescer. Precisa ter um mercado para isso ficar mais competitivo, para ficar com um preço mais agressivo, algo que possa competir realmente com o meio físico. A fibra, para mim, ela ainda é Quem conseguir falar qual é a velocidade que uma fibra entrega, ele acertou no olho da mosca. Isso ainda é uma coisa muito difícil de falar. E eu acho que isso daí ainda tem muito mercado, tem muito potencial. Acho que o grande X da questão, isso é uma pergunta de $1 milhão, vamos falar assim, né? Mas assim, qual a legislação que vai ser operada em cima disso? A fibra também está passando por uma transformação. A gente também tem um processo aí bastante forte sobre essa regulamentação. Mas eu acho que o grande X da questão é a regulamentação, não falo nem o meio. Porque as tecnologias, se a gente for pensar um pouquinho, vamos falar de TV paga, por exemplo. Quando a gente fala de TV paga, a gente tem a TV via satélite. Todo mundo falava que isso daí não ia durar 10 anos. Cara, esse mercado tem mais de 30. Então, por quê? Porque a forma de chegar, a forma de consumir conteúdo, ela é muito particular de cada pessoa que está na ponta. Então, acho que a parte de internet é a mesma história. Vai ter o seu meio físico ainda com a fibra, que a gente não tem noção da capacidade que você ainda pode entregar, que vai ter o seu público fiel e que não vai mudar. Assim como vai ter o público também que vai estar numa área remota ou não, até em grandes áreas conectadas, que vai optar por essa parte de conectividade via satélite. Então, acho que assim, não dá para afirmar qual que vai ser o futuro disso daí, é muito difícil Não dá falar. ainda. Acho que é muito novo. Dá para ficar antenado. Acho que o nosso dever de casa, né, enquanto pessoas que treinam, que vendem, que lideram, é ficar antenado para não perder oportunidades e se ajustar, porque quando a gente pensa em futuro e a gente começa a olhar, eu invisto mais nisso, eu vou olhar o que tem lá na ponta, às vezes vai demorar tanto a chegar aqui no Brasil uma solução que já está viável nos Estados Unidos, na China, né? Enfim, qualquer país. Então, a gente tem que estar sempre antenado, sempre estudando, sempre observando e ter cuidado com as fontes que a gente tem de informação, porque hoje tem muita gente falando muita coisa. E cadê a verdade disso, né? Baseada em quê? Fontes da minha cabeça. Geralmente é isso, né? E então a gente tem que aprofundar. Mas tem algumas tendências que a gente tem que estar observando. Tem algumas tendências. Por isso que, muitas vezes, quando você... É igual médico, né? Você tá com algum problema, você vai em um único médico. Você tem uma única opinião. E, às vezes, dependendo da profundidade que você precisa, da gravidade até daquilo, você vai em mais de um médico. Então, quando você fala de tecnologia, às vezes uma única fonte te falando, é isso aqui que é o futuro, não vai ser assertivo. Sim. Então, você começa a analisar mais especialistas. E aí sim você tira a sua própria conclusão. O mercado vai crescer bastante ainda. Eu acho que assim, vai ser uma briga boa entre o satélite e o cabo. Ainda tem muita coisa tem muitos capítulos pela frente. E não vai ter uma única bala de prata, não, ainda né? teve... Eu não botei aqui na mesa, né? Mas senão a gente vai fazer outro podcast. Ainda tem um 5G, né? Que a gente está falando de satélite, mas e o 5G? Que a própria Wanda C saiu para entrar no sinal 5G. Justamente. Então, tem muita coisa para acontecer, né? E a gente vai se adaptar e entregar o melhor serviço aí. Você falou aquele ponto muito importante. A gente tem que continuar estudando, continuar aprendendo, porque a gente tem que se adaptando ao mercado. Não tem como. Isso é a grande verdade. Vamos lá. Lu, Cláudia, Edu, eu queria, para a gente encerrar aqui o DCCast, e a gente... Foi legal o papo aqui, hein, cara? Foi legal. Gostei. Durou, hein? Caramba. Bacana. Espero que o pessoal ache legal também, né? Eu falo o seguinte, quando a gente faz aqui o DCCast, eu falo assim, cara, se impactou uma pessoa, para mim, não importa, assim, sabe? Não tô... Se foi uma pessoa, já fez diferença, né? Meu desafio lá das 10 flexões, teve um colaborador que estava parado, começou a fazer, cara, já valeu para mim, já valeu já para mim, não interessa, mas foi 1.000, eu tô... A expectativa é de ajudar uma pessoa, ajudou uma. Você fez diferença na vida daquele ali, né? Já fiz um papel importante, eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui, batendo esse papo. E para a gente encerrar o papo, queria que cada um colocasse aí, né, que é o nosso lema aqui na empresa e também no nosso canal aqui do DCCast, é gerar conexões para melhorar e mudar a vida das pessoas. Então, para vocês, na experiência de vida que vocês têm, que vocês vivenciaram aí, qual que seria uma experiência poder compartilhar, uma frase ou algum momento que poderia comentar aqui com a gente? Eu não vou começar, comecem vocês. Eu dei início em tudo. Só uma palavra. Futuro. Eu acho que, assim como a Cláudia falou, temos que continuar nos atualizando, estudando e passando essa imagem positiva,
que eu falei lá atrás, conhecer o produto que a gente está vendendo, conhecer o nosso cliente, ouvir o nosso cliente. Eu acho que a gente tem que pensar, como a Cláudia falou, lá na frente, futuro. Boa, Lu. Eu acho que, assim, vai muito também na parte de inovação e resiliência. Então, acho que as pessoas podem chegar no momento e falar assim, cara, tudo que eu fiz não deu certo, eu tô tentando, não tá dando certo. A gente falando de ChatGPT, a pessoa vai querer entrar lá e achar que vai achar a solução da vida. Acho que é muita resiliência. A bala de prata. Não existe a bala de prata. Então, trabalhar a inovação, entender as particularidades de pessoas, humanizar esse processo também, humanizar as pessoas e entender que é o seguinte, cara, não existe a bala de prata, não existe a solução definitiva. Eu acho que existe o seguinte, é você ter o futuro, você ter foco no objetivo que tu tá querendo, o que você tem, os teus ideais, e não abrir mão disso daí. Eu acho que esse é um ponto importante, cara. Resiliência total. Para impactar, falando de experiência, eu vou falar o que eu falei para uma assistente que ficou com a gente 30 dias. Falei para ela que, independente da função que a gente exerce, a gente tem que encerrar o dia com aquela sensação de que deu o melhor. E o que eu fiz de diferente para as pessoas? Ela estava começando nessa empresa que a gente trabalha, devia ter 15 dias, e ela estava cheirando a leite, né? Achando que, eu não sei nada, eu não tenho como agregar. Eu falei, tem. Só o seu entusiasmo deixa o dia da gente feliz, porque ela estava tão sempre disposta, querendo ajudar. E eu gosto de, em qualquer função que eu esteja, saber que eu dei o meu melhor. E aí eu levanto da cadeira sabendo que ninguém que estivesse sentado ali teria feito tão melhor quanto eu. Eu falo isso muito para minha equipe. Dá o seu melhor, que aí você vai finalizar seu dia, o seu mês com essa sensação, dever cumprido. Independente em que área você atue, independente do nível de responsabilidade que a sua função pede. Dá o seu melhor, as coisas vão acontecer. Show de bola, galera. Obrigado. Mais um DCCast aqui, top aqui. Obrigada surpresa. a você, experiência nossa. Verdade. Que surpresa, hein? Que surpresa, assim. Surpresa boa. Isso aí, que bom que vocês gostaram. A gente fica feliz aqui, porque essa é a intenção aqui. Criar essa experiência Essa que não troca, vai ficar né? só com a gente, né? Que é gerar essa conexão lá fora, que as pessoas possam ver e servir alguma palavra nossa aqui para alguém que esteja lá precisando, para lado profissional, lado pessoal, e gerar essa conexão para mudar a vida dessas pessoas, tá bom? Galera, obrigado, mais um DCCast, até a próxima, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. valeu. Tchau, valeu.